Começou a circular uma informação pesada envolvendo a segunda temporada de Monarca Legado dos Monstros, e se isso se confirmar, o Monsterverse pode estar prestes a dar o maior salto de escala desde Godzilla vs Kong. Estamos falando da introdução de um novo titã, um monstro descrito como maior que Godzilla e Kong. Um ser tratado não como um simples rival, mas como um evento de destruição ambulante. E o nome dele é Titã X. E não, ele não parece ser só aquele tipo de titã gigantesco que vai partir pro soco com o Godzilla. Tudo indica que esse titã foi criado para bagunçar a hierarquia dos monstros e preparar o terreno para algo muito maior dentro do Monsterverse. Mas a pergunta que acaba ficando na nossa cabeça é: quem é ou o que é o Titã X? Porque quando você mais analisa o trailer, os detalhes visuais e a própria forma como a Legendary descreve essa criatura, mais claro fica que tem coisa errada aí. E é isso que a gente vai destrinchar com vocês nesse vídeo de hoje. Então, vamos lá! Eu sou Eric Brelar e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e é o seguinte, galera. Antes de eu vir aqui e soltar qualquer teoria maluca do fandom, a gente precisa olhar com calma e pensar no básico, tá bom? Que no caso é a aparência desse Titã X. E só de olhar pra ele já dá pra cravar de cara que ele não é o Titã normal do Monsterverse. O Titã X é uma mistura bizarra de várias formas de vida. Ele tem traços de criaturas das profundezas do oceano, tem elementos reptilianos clássicos de Kaiju, tem tentáculos, espinhos e estruturas que parecem improvisadas pela própria evolução ou talvez por algo além dela. O corpo dele lembra uma espécie de tronco colossal, quase como uma água-viva gigante ou uma lula monstruosa, mas com uma cabeça extremamente sólida. E esses tentáculos que ele tem não estão por aí por acaso. Na verdade, tem até dois tipos deles. Apêndices enormes, grossos, que parecem servir para agarrar, puxar e esmagar, e outros menores, mais numerosos, que provavelmente funcionam como sensores, detectando vibrações, movimento e presença. Ou seja, o Titã X ele não só ataca, ele sente tudo que está ao redor dele. E isso por si só já tornaria esse titã um pesadelo, só que essa não é a característica que mais chama a atenção nele. O trailer faz questão de focar nos olhos do Titã X, e isso não é à toa. Ele não tem olhos comuns, ele tem duas íris, dois focos, algo que simplesmente não existe na natureza como a gente conhece. E isso acaba levantando uma possibilidade bem sinistra, vamos dizer assim. Existe a chance do Titã X poder enxergar espectros diferentes de luz, poder alternar entre visões como se estivesse analisando o ambiente o tempo todo. Ele pode ter tipo visão térmica, visão eletromagnética, visão adaptada tanto para as profundezas do oceano como também para a superfície. Só que a gente ainda não tem a certeza absoluta sobre isso. Mas o que sabemos é que isso não é uma característica de um predador comum. Isso é característica de algo projetado para caçar qualquer coisa em qualquer ambiente. Tá, mas agora vamos direto para a coisa que eu sei que é a coisa que vocês mais curtem dentro do Monsterverse, que é a escala, né? O tamanho dos titãs. No trailer aparece uma baleia nadando próxima ao Titã X. Os fãs mais atentos percebem que ela parece ser uma baleia Fin, uma das maiores criaturas que existem dentro do nosso planeta. Essa baleia chega a 25 metros de comprimento e mesmo assim o Titã X anula completamente o tamanho dela. Ou seja, quando o marketing da série está dizendo que essa criatura, o Titã X, é maior do que o Godzilla e o Kong, ele não tá brincando não, na verdade isso é um aviso pra gente. Um outro detalhe assustador é o comportamento dele, porque o Titã X, ele surge de uma forma violenta, quase como se fosse uma erupção viva, rompendo estruturas e destruindo tudo ao redor. Só que ao mesmo tempo ele acaba ignorando a baleia, e isso é muito importante, galera. E eu digo isso porque ele mostra que ele não ataca tudo que se move, ele escolhe, ele tem um critério, ele é inteligente, pessoal. E quando a câmera foca no olho dele, não parece um bicho confuso, parece alguém que sabe exatamente onde está indo. Tá, mas aí você deve estar falando: ah, Eric, mas tudo bem, fica tranquilo, pô, dá aquela respirada, porque é só ficar longe do mar. Fica longe do mar que tá tudo tranquilo, esse titã não chega até nós. Pois é, galera, pode ser que sim, pode ser que não. Afinal, dentro do trailer, a gente vê ele emergindo no Axis Mundi em um lugar onde não tem água, não tem oceano, e também aparece atacando povos antigos em pinturas rupestres. Ou seja, galera, no oceano, na superfície, na Terra Oca, tudo isso é território dele. E isso por si só já acaba colocando o Titã X em um patamar completamente diferente dentro do Monsterverse. Mas não acaba por aí não. No momento em que o Titã X emerge, o trailer mostra relâmpagos reagindo à presença dele. E isso não parece coincidência. Tudo indica que ele pode gerar ou conduzir algum tipo de energia bioelétrica. Seus tentáculos podem funcionar como armas vivas, causando choques, paralisias e também desorientação. Então imagina só enfrentar um monstro que além de gigante, além de ter uma força absurda, ainda tem superpoderes. Pô, aí
aí é apelação demais. Agora eu entendi do que os outros titãs sofrem quando enfrentam o Godzilla. É isso, entendeu? Tá, mas então o que é o Titã X? Bom, a própria Legendary descreve o Titã X com palavras como enigmático, misterioso e diferente de tudo. E o nome Titã X não é um nome definitivo. E isso é bem estranho porque a Legendary, ela nunca escondeu o nome real de um titã antes. Então, por que ela tá fazendo isso agora? E a resposta disso pode ser porque provavelmente eles não querem revelar a origem desse titã agora. E é aí que, querendo ou não, acaba surgindo as teorias, né? Isso aí acaba sendo inevitável. A teoria de número 1 gira em torno de uma possibilidade de que o Titã X seja um Leviatã antigo, um titã descoberto há muito tempo, mas mantido oculto. Um predador primordial, rival natural dos titãs alfas. Ah, mas vamos lá, isso biologicamente falando até faria sentido e até se encaixa um pouquinho na história do Monsterverse, mas não explica tudo, entendeu? Agora, a teoria de número 2, ela é um pouquinho mais interessante, vem comigo. O nome Titã X lembra muito uma criatura como o Monster X ou até o Monstro Zero, né? Ambos que são extraterrestres. E isso se conecta direto com rumores fortes envolvendo o futuro do Monsterverse. Afinal, e se o Titã X ele não for o vilão final, mas sim o primeiro erro, o protótipo, uma tentativa falha de criar algo à imagem do Godzilla. Os olhos azuis, a estrutura na cabeça, a energia, tudo aponta para uma criatura que imita o Rei dos Monstros, mas que não é ele. Talvez um experimento, talvez uma arma biológica, talvez algo enviado para preparar a Terra para algo maior. Mas aí eu tenho a terceira teoria que, gente, modéstia à parte, né? Pô, vocês não estão em qualquer canal, vocês estão aqui no Nerd Club. E quando o assunto é Monsterverse aqui no Nerd Club, a gente manda muito bem. E pra quem acompanha aqui o canal, vocês sabem muito bem que a gente não aborda só as coisas dos filmes do Monsterverse. Não, a gente aborda as novelizações, as histórias em quadrinhos. A gente já trouxe muitos vídeos aqui no canal de coisas que nunca viraram filme dentro do Monsterverse. E tudo isso que eu tô dizendo aqui pra vocês é só pra mostrar que talvez esse novo titã, ele não seja tão desconhecido assim. Talvez ele seja desconhecido apenas pra galera que só acompanha o Monsterverse dentro do cinema. Mas pra você que já leu a novelização de Godzilla King of the Monster, ou passou por Godzilla Dominion, esse monstro pode soar familiar. Existe um titã descrito nesses materiais que bate em vários pontos com o que a gente tá vendo agora, e o nome dele é Nakika, ou oficialmente Titanos Nakika. E não, esse titã ele não é um titã novo, ele só nunca ganhou tanto destaque visual assim antes. Nakika aparece primeiro nas novelizações, mas depois retorna nos quadrinhos, sempre como uma presença antiga, oculta e observadora. Visualmente, ele é descrito como uma mistura de polvo com lula gigante, tentáculos enormes e bioluminescentes. Uma estrutura corporal que lembra uma concha massiva, quase como se fosse um organismo feito para sobreviver em ambientes extremos. Pois é, isso aí tá te soando familiar, né? Mas aí a gente entra agora no plot twist, porque a verdadeira qualidade do Nakika não é o tamanho gigantesco dele, é a mente que ele tem. Nakika é descrito como um dos titãs mais inteligentes do Monsterverse, capaz de manipular o ambiente ao redor só para ter vantagem. E isso bate muito com o comportamento do Titã X no trailer, afinal a gente vê que ele não ataca tudo. Outro detalhe interessante é que Nakika tem origens inspiradas na mitologia da Micronésia, o que automaticamente puxa comparações com o Kraken. Ou seja, ele não é só mais um titã gigante, ele é um titã antigo que ficou fora das telas por anos, mas sempre esteve ali, no plano de fundo do Monsterverse. Então a pergunta que realmente importa é, o Titã X é uma criação nova ou a Legendary tá pegando material antigo das suas novelizações e histórias em quadrinhos para trazer essa criatura agora pro live action? Porque se isso for verdade, a gente não tá sendo apresentado a um novo titã, a gente tá vendo o retorno de um dos titãs mais perigosos do Monsterverse.